tamanho. Tá. Primeiro de tudo, SLS é isso aí que você trouxe pra gente. Pra quem tá assistindo a gente por vídeo, consegue ver o que é um SLS. Que, bom, se me perguntar, você falar, é um foguete. É um foguete, né? Mas ele é, assim, ele é o foguete mais poderoso que a NASA já fez. Tá. Ele não é o foguete mais poderoso do mundo, que esse aí é o título do Starship ainda da SpaceX. Então... Eu acho que eu ouvi, acho que foi você, junto com o Lucas na rádio, falando algumas questões da tecnologia desse foguete. Não é, Pedro? Que ele tem uma questão de ter que usar uns componentes que não necessariamente são os mais modernos, coisas de ônibus espacial de um tempo para trás, não é isso? Ele é um museu de grandes novidades, né? Tá. Assim, se você olhar essa parte central aqui laranja, você vai ver que ela é meio parecida com o do ônibus espacial. Então eles basicamente estenderam esse tanque aqui e fizeram uma adaptação aqui em cima, né? Para poder caber, né? Esse segundo estágio que fica aqui. Que né? maneiro. Mas os boosters laterais, que são essas partes brancas aqui, eles são dos ônibus espaciais, assim, eles só pegaram as seções, colocaram uma ou outra nova, principalmente nesse voo. Mas tem peça aqui que voa há 20 e poucos anos, tá ligado? Uhum. E os motores na parte de baixo aqui também, que são esses 4 motores pretos aqui, são dos ônibus espaciais. Um deles é novo só, mas outros 3 são reutilizados. Assim, tudo aqui não tem nada de tecnologia basicamente nova, tá? Ou é adaptado... Para fazer um foguete desse daí, um SLS. O SLS, bom, essas contas são difíceis de fazer porque a NASA tem distribuídos em vários elementos do orçamento dela o custo total. Mas um estudo deles sugere que você lançar um SLS com uma Orion, ou seja, a cápsula e o foguete... Essa aqui, né? Essa aí. Maneiro. Você gastaria 4 bilhões de dólares. E isso 4,1 bilhões ainda. Sem falar no desenvolvimento, porque isso é o lançamento. Você já construiu tudo, você já tem, não sei o que, 4 bilhões você pôr um desse na plataforma e fazer voar. Agora, o desenvolvimento foi ao longo de mais de década e consumiu mais de 100 bilhões o projeto todo. Atualmente a Artemis tá com só o SLS e a Orion, que é só a parte, a gente fala só a parte de lançamento, tá? Não tá falando de outras coisas da Artemis, são 45 bilhões que foram gastos. Sem contar o custo do lançamento. Exato. E se você juntar todo o processo de desenvolvimento... Porque esse projeto é um projeto que ele é uma coisa dos Estados Unidos. Eles, a cada 4 anos, mudam o presidente e às vezes mudam as prioridades espaciais. Então, se você pegar lá o Bush filho, logo depois do acidente do Columbia 2003, eles fazem uma reformulação do programa espacial e falam, vamos voltar para a Lua. O plano era voltar para a Lua, iam pensar em 2 foguetes, já com essa ideia de reciclar coisa do ônibus espacial. Só que os 2 foguetes, você vê que a malandragem é pesada nesse assunto. Os 2 foguetes que eles tinham planejado, um era um grandão, que parece esse aqui, e o outro ia ser um pequenininho que ia usar só esse pedaço aqui, só o propulsor. Os 2 são horríveis de feio, mas muito feio, cara. É feio que dói, assim, de bater na mãe, tá ligado? Tá. E assim... Briga de foice. Era o projeto Constellation, que era pior do que o projeto desse aqui, que ele era muito mais caro, muito menos, assim, reaproveitável uma série de coisas, e graças a Deus essa porcaria foi... Prestando atenção nisso, é que pela primeira vez, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos têm um competidor crível, um país que pode chegar na frente deles nas coisas, que é a China. Então agora, os Estados Unidos, depois de passar décadas nesse vai, não vai, muda, troca o presidente, troca o plano, troca não sei o que, troca o foguete, não sei o que lá. Agora os caras chegaram num momento que ou vai ou racha, porque os chineses estão chegando. Mas ao mesmo tempo, os americanos ainda assim se travam num monte de burocracia, de orçamento que nem Trump acabou de fez entrevista ao vivo com os astronautas na estação, na Orion, perto da Lua. Recebeu os astronautas no Salão Oval esses dias. Mandou cortar 23% do orçamento da NASA, se não me engano. É isso aí. Tipo, tá ligado? Qual é o sentido? E foi a Casa Branca, não foi o Senado. Tanto que o republicano nos Estados Unidos não vai deixar passar como não deixou passar no passado. Então, tipo, qual é o sentido? Como é que você incentiva que pessoas valorizem o programa espacial,
Faça todo esse teatro e depois tu vai lá e me manda, tira tipo 6 bilhões de dólares a NASA de orçamento, tá ligado? A verdade é que também o Trump falar com os astronautas é protocolar. Não, Todos também os acho. presidentes falaram. O Nixon, que também cancelou o projeto Apollo. Mas o timing, né? Ele também O falou ti- com ao os mesmo astronautas. tipo, poucos dias antes da Artemis lançar, eles soltaram Sim. o corte do orçamento, entendeu? Então, tipo, eu tô Sim. fazendo o time horrível, né? Mas, Timing horrível. mas é como funciona aí também, é o rito do orçamento deles, que eles têm que apresentar lá o negócio. Mas já foi pelo segundo ano seguido. Ele poderia ter evitado Exatamente. essa. Até porque ele sabe que o Congresso não vai deixar. Uhum. Mas mesmo assim ele insiste. Tem uma série de interesses. Então, por exemplo, matar a área de pesquisa da Terra. Trump não é muito interessado em mudanças climáticas, essas coisas todas. Então, mata pega esse pedaço da NASA, joga fora. Não precisamos disso aqui. Entendeu? Missões que já estão há muito tempo no espaço, já não rendem tanta propaganda. Rendem muita ciência, mas não rendem tanta propaganda. Você não vê lá a New Horizons, quando ela voou por Plutão, aquilo foi uma comoção, todo mundo, puta, Plutão, vimos de perto, não sei o que, não sei o que. Passou 10 anos, os caras continuam que as- operando a essas New missões Horizons. elas vão dar resultado ainda, mas vai demorar muito mais pra dar resultado. Mas não vai São- ser nada. São missões estendidas, entendeu? Que Entendeu? chamam. Então, eles vão fazer outros objetivos. Pouco midiático. Aí então os caras falam, não, vamos cortar. E aí, tipo, vamos cortar 40 missões que estão em operação. Eles iam cortar 53% É do orçamento basicamente deles. zerar a NASA, entendeu? E ficar só, não, tá bom, vamos voltar pra Lua e vai ser só isso. Não dá pra fazer isso. E o Congresso sabe. Sabe? Então todo ano o Trump vai lá e fala, vamos cortar 20%, 25%, Não, mas até 23%. até a própria E o Congresso gestão fala, não anterior cortou também. Entendeu? Tipo, os democratas também cortaram. Mas bem menos. Não, bem menos, mas cortaram. Bem- Então, tipo, no sentido Não, assim. eu acho que assim. O que eu quero dizer assim, não interessa o Entra- governo, ninguém tá Não. nem aí, tá ligado? Não, peraí. Entra numa coisa que a gente vive muito aqui no Brasil também. Déficit público. Sim. Nós temos, eles têm, o deles é maior, Mas ao mesmo mas tempo, eles são um país com economia forte, não sei o que lá, então tudo bem, pode ter ao mais. mesmo tempo, o Mas orçamento há uma militar dos preocupação. Estados Unidos saiu de Sim. 800 bilhões para vai Sim. para $1,5 trilhão de dólares. Exato. E aí, Assim, tem a área e aí- espacial que vai ser contemplada com uma parte até interessante disso. Mas não é ciência de base, né? Aí é outra história, né? E aí que eles gastam dinheiro, mas essa é a vocação deles também, né? É o complexo industrial bélico e tipo, vamos arrumar uma guerra aqui, vamos arrumar uma guerra ali, vamos levando e mantém essa indústria operando. Mas ao mesmo tempo, assim, cara, Outra coisinha, mas foi liso, foi realmente... o maior problema foi o banheiro. Exato, que O nem maior chegou problema. a ser um grande problema, foi mais divertido. Pra você que não tava lá, Não, né? não. Por Mas quê? durou Porque horas. os caras não tinham de cagar? Não, eles Não. tinham um banheiro até que bem maneiro, assim. Banheiro considerado. Uma espaçonave é Exato. muito grande, É cara. fantástico. É, fantástico. só que eles tiveram pelo menos uma bomba, primeiro na parte de água ali e tal, de sucção, e aí... E Cocô aí- flutuante. Não, É. o cocô eles tinham uma latinha lá, que eles falavam que você podia cagar na latinha, e a latinha tinha uma proteção pra cheiro, uma parada assim. Entendi. Cagar na latinha Cagar na foda. lata. É tipo fazer exame, tá ligado? Aí depois teve. E eles tiveram um problema na bomba, e aí teve uma outra coisa que eles tiveram que. Eles tinham que drenar. Ejetar, né? O xixi. Eles faziam um pré-tratamento lá e ejetavam. Só que, tipo, a bomba ficou ligada, sei lá, 2 horas e ejetou, tipo, 14% só do que tinha. Então, Porque tipo, tava congelando. Então, Então, por exemplo, o cara entendi. achou que tinha ali uma condição térmica para a urina permanecer líquida e ele conseguia ejetar, mas no final não tinha. De novo, são coisas que você só sabe quando você vai não ao tem espaço como e reproduzir testa. aqui, não tem como. Você não consegue. Mas se você parar para pensar que tudo estava submetido a isso, a quantidade de problemas todo com SLS, tanto o primeiro que voou a Artemis 1 quanto esse segundo, eles tinham uma dificuldade de abastecer. Muitas vezes havia vazamento de hidrogênio. Hidrogênio é uma coisa super difícil de manipular. E assim. Tem que ser ultra resfriado. E ele etc vaza e tal. muito fácil. Então, assim, Vaza fácil. quando você tem fogo de hidrogênio, você tá fazendo as coisas ali a menos 250 graus. Só que no ambiente tá 30, tá ligado? Então, assim, você tem muito contraste de temperatura, né? Muita fadiga de material, que fica esquentando e esfriando. Então, algumas coisas têm que ser pré-resfriadas, pra você não jogar o nitrogênio ou o hidrogênio muito gelado, e ter trinca e tudo mais. Então, tem um vazamento de hidrogênio, cara, desde que tem foguete com hidrogênio, entendeu? Mas, assim... E é meio que esperado, só que assim, tem Tem uma um certa limite, quantidade que tem um eles limite. permitem, mas que isso fica perigoso. Porque nenhum selo é perfeito, entendeu? Nenhuma selagem assim, de válvula também é perfeita. E aí, em fevereiro, eles fizeram a primeira tentativa e deu umas vazadinhas que eles não gostaram. Aí depois tiveram outro problema com o hélio, vazando, não sei o que, levaram o foguete de volta pro hangar, né? Pro prédio de montagem. Fizeram as correções e levaram de volta para a plataforma e falaram o seguinte: não vamos fazer mais ensaio molhado. Se a gente conseguir abastecer essa porra, nós vamos voar com ela.
e fizeram assim. Não fizeram um novo Eles ensaio. fizeram em fevereiro, né? Não, então. Mas Depois- aí depois não, que fizeram você volta... Aí eles voltaram, arrumaram, fizeram o outro, acharam o problema, Isso. aí depois não Então, usam mas mais. toda vez que você volta para o VAB, ou seja, para o prédio de montagem, quando você volta para a plataforma, o procedimento zera. Mas eles decidiram, não vamos zerar. Assim, pra você ter uma ideia, esse veículo aqui, ele é movimentado por um caminhãozinho, assim, um tanquezinho, né? Que chama crawler, né? Então ele entra embaixo do pad, levanta um pouquinho e leva. Cara, aquela parada anda 1 km por hora, velho. É tipo muito devagar. E é tipo, sei lá, uns 3 km de distância do pad da onde sai do. Esse talvez tenha sido o último passo que os americanos vão dar à frente dos chineses. Porque eu não sei se eles vão pousar antes dos chineses. Os chineses não têm as amarras que. Ou não sei, né? Mas por conta da NASA, esses problemas que tem com lobby, com o jeito de fazer que vocês estavam explicando aí, do porquê que é feito com essa tecnologia antiga. Pô, quanto custa mesmo isso aqui? 4 bilhões? O da SpaceX custa quanto? O equivalente dele vamos falar assim, menos de 500 milhões. Se fosse um equivalente, o Starship equivalente ia ser menos. Se você pegar um foguete comercial, que tem lá a tabela, você vê a SpaceX comercializa, o Falcon 9, custa 100 milhões. E assim, o custo 100 milhões é o custo que a SpaceX vende para o mercado. Porque, afinal de contas, eles têm o lucro deles e não tem uma concorrência que consiga reutilizar como eles. Então, eles têm uma margem de lucro fantástica. Mas estima-se que o custo real do foguete, para eles, por exemplo, quando eles lançam os satélites do Starlink, que é deles para eles mesmos, então ele é preço de custo, custa 15 milhões. O dado que eu tenho é por volta dos 30. E, por exemplo, mas a NASA, por exemplo, já fechou o Falcon 9 por 50 milhões de dólares. A própria NASA, que é a própria agência fazendo o que chama de accountability, né? Falando, ó, fizemos merda, entendeu? Erramos, exatamente. Então isso aí, tipo, foi muito importante pra falar qual era o perfil do cara. Entendeu? Porque ele foi lá e falou, ó, a gente fez besteira, os astronautas correram risco sério de ter um acidente grave, tá? E a gente vai parar essa espaçonave até resolver o problema e a empresa vai tomar prejuízo. Ela já tá tomando prejuízo. Entendeu? Isso é muito corajoso nessa área. Porque, assim, tem muito interesse de muita gente. Muito interesse, cara. E é interesse de gente muito grande. A Boeing não é uma empresa pequena. Entendeu? E eles foram lá assim, e falaram sim que foi um problema, não citando nomes, não querendo atacar necessariamente a administração anterior, mas falou no sentido de responsabilidade com os próprios astronautas. Mas atacar a administração anterior é parte do assim, serviço. Não, eu concordo. O surpreendente, eu acho. Eu concordo porque assim. É o nível de transparência que ele está adotando. Exatamente. E isso é legal. Isso é uma novidade legal, diferente. E não tem a ver só com o fato dos problemas herdados. Com problemas novos, ele também tem essa atitude transparente. E isso eu acho muito Eu dou um exemplo relevante. de dentro da NASA. Quando eu tava lá nas conferências de imprensa, a primeira conferência de imprensa que a gente teve para a primeira janela de fevereiro, a gente teve pouquíssimo tempo a perguntar na conferência. E aí o pessoal reclamou da imprensa. O Jared Isaacman respondeu pelo Twitter uma pessoa que falou. Ele falou que ia liberar mais espaço para pergunta. Isso realmente aconteceu em todas as outras conferências de imprensa. E houve, né, pode falar, eu tava lá, foi bem isso mesmo, cara. Durante toda a campanha da Artemis, a gente viu um nível de franqueza maravilhoso, que foi surpreendente. Que eu acho que eu nunca vi na NASA, tá? Que eu nunca vi na NASA. Eu até me assustei um pouco. Quando chega o cara lá responsável pelas operações do foguete, fala, você sabe, né, foguete novo, a chance é 50%. A gente só vai lançar quando tá pronto, né? Se explicar, não, peraí, não é 50%, essa é a média histórica e tal, e não sei o quê, mas teve essa atitude que eu acho que vem de cima, vem do Jared, e que... Apollo, né, na primeira missão da Apollo 1, teve um teste em solo, e eles estavam fazendo um teste num ensaio dentro da cápsula, e essa cápsula, ela era puro oxigênio por dentro. Porque aí você não precisa fazer o controle de atmosfera, você não precisa injetar nitrogênio, oxigênio, ficar variando isso. Hoje é muito mais fácil fazer isso que era no passado. Sim. Hoje você tem sistema eletrônico, tem válvula solenoide, você consegue fazer essas coisas muito mais tranquilo do que você fazia no passado. E então lá dentro era oxigênio puro. O que acontece com oxigênio puro? É extremamente fácil de inflamar alguma coisa. E qualquer foguinho, cara, vira um caos. Então pegou fogo numa fiação lá dentro. Lambeu tudo. Essa fiação né, alastrou muito rápido esse fogo, aumentou a pressão lá dentro, e a porta, ela não era fechada. Hoje em dia, a porta ela era travada dessa forma, ela abria por dentro, não para fora.
E aí o que aconteceu? Aumentou a pressão, ela selou. Então ninguém conseguia abrir a porta. Os caras morreram carbonizados em questão de minutos. Tá ligado? Então, desde então, as portas todas das espaçonaves só abrem pra fora. Justamente porque aprenderam da pior maneira possível e também não usar ambiente 100% oxigênio puro. Né? Se fazer oxigênio puro. Ainda te usa nos trajes de caminhada espacial. Mas aí é um ambiente bem menor, né? O lance do oxigênio puro é fácil de entender. Se você tem que levar uma atmosfera que tem 80% de nitrogênio, isso ocupa muito mais espaço na sua espaçonave. Se você usar uma atmosfera de oxigênio puro, você pode fazer com uma pressão bem menor e só com oxigênio. Vai ser a mesma quantidade de oxigênio que você respira, só que você joga fora aquilo que é inerte, que é o nitrogênio. Então você consegue colocar, digamos, uma autonomia muito maior para a respiração dos astronautas na nave, coisa, né? com o mesmo tamanho. E não tem que gerenciar, né? que é o difícil Isso. também, né? Agora, o que aconteceu no Apollo 1 que foi trágico? Os caras estavam testando a cápsula, estavam testando com oxigênio, como era o plano deles, mas não estavam testando com a pressão mais baixa. Porque se você parar para pensar, essa coisa da pressão, se você está no espaço e você tem uma atmosfera dentro, a pressão é toda de dentro para fora, porque você tem a atmosfera e vácuo do outro lado. Agora, se você vai testar em terra, como eles estavam testando, você tem a pressão da atmosfera fora. Então você tem que botar a pressão maior lá dentro. Pra então dar os caras até pra saber se tava vazando, oxigênio puro numa puta pressão. Uma pressão tipo aí pega fogo, piora mais ainda. Então assim, essas coisas todas, elas são Por isso, o foguete, ele não pode chegar, no caso do SLS, ele não pode chegar lá e ligar esses motores aqui e pousar. Porque o solo da Lua, que a gente chama de regolito, ele é um pozão, tá ligado? Regolito? Chama regolito. É um pó muito, muito, muito fino. Se tu liga o motor aqui, ele abre um buracaço embaixo. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado pra fazer essa manobra. Senão tu abre um buraco e tu pousa onde? Ainda mais num foguete gigante de 50 metros de altura e 9 metros de diâmetro. Exato. Então eles têm que fazer outras formas de pousar, motores mais altos e por aí, tudo isso pra poder pousar um negócio desse. Com a diferença é que você manda muita carga. Você consegue mandar dezenas de toneladas para a superfície da Lua. E aí entra a fragilidade desse novo plano, que é fantástico, americano, mas que corre o risco de simplesmente uma dessas coisas não funcionar. Enquanto não for demonstrado, e é por isso que o cronograma não é muito crível, porque ainda tem muita coisa para ser demonstrada antes que você fale assim... Vou botar gente lá dentro e vou mandar para a Lua nesse foguete. Enquanto os chineses, de fato, estão menos preparados para montar uma base lunar, não sei, mas eles estão seguindo o modelinho que funciona. Eles estão no modelo da Apollo. Então eles pegaram o modelo da Apollo, eles replicaram isso nas sondas robóticas, então já fizeram uma porção de pousos na Lua, inclusive fizeram o primeiro pouso no lado afastado da Lua de forma automatizada. E o módulo que eles usam para essas missões robóticas é basicamente uma versão escalada para menos do módulo que eles vão usar para o pouso na Lua. A física do pouso é basicamente a mesma. Eles já têm esse exercício há anos de estar pousando na Lua. Enquanto os deles, tanto que eles transmitem coisa em 4K há muito tempo já. Há vários anos já transmitem coisa em 4K. E no caso do Starship, que é aquele foguete maiorzão, gigante todo, eles conseguiram fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes, que era reentrar na atmosfera. Isso é sensacional. E transmitir ao vivo em 4K, 60 FPS, a reentrada na Terra, bem na parte de formação de plasma. Que quando você tem essa parte, essa seção, você embaralha todo o sinal, então não sai nada, não entra nada da espaçonave, só o que tiver fora do plasma, que é no sentido do espaço. E aí eles têm as antenas que comunicam com a Starlink, e aí conseguem trazer o sinal. Cara, a imagem é inacreditável de da hora. Tipo, você vê o foguete com o brilho do plasma, assim, e é vermelho, e é roxo. Porque a gente começa a ter uma torcida, porque o diacho do foguete tá descendo e você sabe que aquele bagulho lá de 1000 graus, 1500 graus tá tentando destruir o foguete e você começa a ver as aletas destruindo e você tá os pedaços ele precisa chegar. Entendi, tu torce pra ele chegar. E assim, ele tá 26 mil km por hora quando ele começa a fazer isso, mais ou menos, 26.500 e tal. E ele entra num ângulo super específico para poder aproveitar o máximo do arrasto, né, nesse ponto, e também não ter um estresse térmico a ponto de ser muito perigoso. E aí, esses desgraçados da SpaceX, eles conseguiram fazer isso um monte de vezes, né, reentrar. Só que nos 2 últimos voos que eles fizeram no Starship, eles conseguiram reduzir a velocidade, aí ele entra de barriga, né, desce de barriga, e aí ele faz tipo um cavalo de pau assim e pousa, né. O ponto interessante...
As duas últimos lançamentos eles filmaram com um drone. Aí você fala, pô, tá, e daí o drone? No meio do Oceano Índico. O que significa que eles têm um controle absurdo da precisão para conseguir filmar com o drone, porque o drone tem que saber onde ele vai descer. tem um alcance que não é gigantesco, não é, são 100 km, entendeu? O drone, 10 km, 5 km, consegue voar de boa e voltar. Então eles conseguiram pousar num ponto muito específico. Eu tenho um pensamento, cara, sobre essa questão do L3, que assim, se tornou muito público uma parada que é muito, muito, muito distante da nossa realidade. Entendeu? Tipo, a Hélio 3 é um combustível muito bom para fazer fusão nuclear. A gente tem fusão nuclear na Terra hoje só a nível experimental do ponto de vista científico, ciência de base. Não existe um reator de energia de fusão que gere energia elétrica, tá? Nenhum gera energia elétrica. Todos eles são gerar energia térmica e aí manda essa energia térmica embora. Não tem, passa numa turbina ali que vai, né, esquentar a água, o ciclo. Não existe essa tecnologia até hoje. Em suma, a gente está num passo em que a gente está demonstrando que dá para produzir energia desse jeito, mas não usando essa energia, não produzindo para usar. Porque assim, o que você usa A de gente fusão... usa fissão. Fissão sim. Fissão é muito bem... Isso é tranquilo. Funciona e tem problemas também. Mas assim, é muito bem conhecido e assim, é muito estável dentro do que a gente conhece. É muito raro você ter problemas de usinas nucleares. Tem muita usina nuclear, mas a gente não vê uma explodindo que nem foi Chernobyl. Então você teria... O Fukushima. O Fukushima é mais complicado. Pra lembrar que às vezes mas assim, pela quantidade que tem muito tipo o avião, sabe? É que quando acontece é um estrago do caralho, entendeu? Mas assim, você tem o tempo de fusão que a gente faz hoje é na casa de alguns minutos de manter a fusão estável. Então, tipo, cara, não dá pra você gerar energia com isso. Você tem que pegar e falar que, ó, esse negócio vai ficar ligado aqui, ó, 6 meses, sem desligar, entendeu? Com a possibilidade de ficar 2 anos, entendeu? 6 meses é o tempo do ciclo de manutenção. A gente tá muito longe disso. Aí você teria que ir até a Lua, minerar esse hélio 3 que tá no solo, porque esse hélio 3 ele é liberado pelo Sol, na prática, porque são partículas de radiação alfa, e aí ele fica preso no solo lunar, né? Porque o Sol bombardeia não tem hélio, por exemplo, na atmosfera da Terra. Você vai encontrar em outros processos, mas na atmosfera tem muito pouco, na verdade. Tem muito pouco. Tem um pouquinho, mas não muito pouco. E pouquíssimo hélio 3 também. Ou seja, você não consegue gerar uma quantidade, dá pra você estudar aqui na Terra, pra valer, pra fins de fusão, que você não é uma molécula ou outra. Uhum. Aí teria que até a Lua capturar isso e aí mandar isso pra Terra. Pra fazer a primeira parte de ciência de base com hélio 3, porque os reatores de hoje não são feitos para rodar hélio 3. Entendeu? Ou seja, para desenvolver a tecnologia para fazer isso e tudo mais, para fins experimentais. Porque não compensa tu ir até a Lua, 380 mil quilômetros de distância, para trazer um carregamento de hélio 3. Não faz o menor sentido. Entendeu? A conta não fecha. Para fazer na Lua, sim. Para fazer na Lua aí seria do caralho. Porque mas você teria que ter a capacidade de fazer uma usina de fusão nuclear na Lua, que é muito mais difícil que tudo isso que eu falei. E aí, para você ter essa capacidade, você já vai ter feito o reator de fissão lá, que é bem mais simples. Ou decaimento radioativo. E que é um problema muito menor, porque lá tudo bem radiação, porque radiação lá é o feijão com arroz da Lua. Então ninguém vai falar, nossa, esse reator está gerando radiação. Não tem esse problema. Então, assim, o caminho vai ser da fissão e aí faz pouco sentido mesmo, econômico. Científico faz muito. Eu acho que assim, tem esse charme, o hélio 3, porque ele, em tese, seria o produto que você usaria para fusão nuclear que não geraria nenhum tipo de dejeto radioativo. Então, digamos, ele é o santo graal da fusão. É aquela energia limpa mesmo. Não gera nada de ruim, não tem problema, não tem questão de segurança, não tem nada. Só que os desafios tecnológicos ainda estão muito distantes. Então, realmente, se a gente está falando de um horizonte assim, de 2, 3 décadas, a gente não está falando de hélio 3. Porque hélio 3 não vai chegar nesse escopo. Por isso que, às vezes, o pessoal estranha, não, tipo, água, mas água. Teria que ter um água salto, na Lua é um troço gigantesco. Teria que ter um salto tecnológico, assim, muito maior do que foi a Revolução Industrial, cara, pra acontecer que a gente saiu do arado, né, tá ligado? Pra uma máquina a vapor. Mas muito maior, pra fazer o hélio 3 virar alguma coisa nesse prazo de 30 anos, cara.
Entendeu? A fusão tem até a brincadeira, né? Que você conhece, né? Daqui 20 anos vai dar certo. Aí passa 20 anos, mais 20 Faz anos. 60 anos que a gente tá há 20 anos da fusão nuclear. Exatamente. Entendo. Mas a gente vai chegar lá, porque Vai, a gente faz uns troços muito malucos. Eu acho que vai, mas... E aí é quando todo mundo assinou. Ah, ninguém vai Existe um mesmo, tratado. Não, foda-se. existe um Eu tô tratado. ligado, mas o que eu falo assim... Ninguém vai mesmo, O foda-se. problema é quando alguém pisar lá e falar é meu. É, Aí fala, me tira daqui agora. É. Porque se fosse assim, a gente tava no Tratado de Tordesilhas até hoje, entendeu? Então, sim. Tá ligado? Sim. É uma discussão boa. E infelizmente, a gente sabe que esses tratados eles têm uma longevidade que não é muito grande. E ele é então, completamente muitos tratados atrasado, né? muito importantes de não proliferação de armas nucleares, etc., já foram rescindidos. Sai um país, sai outro país, sai outro país. Ficam só aqueles que não tem mesmo. Perdendo força. Exato. Eu falo Então, com o pessoal é uma do discussão direito. muito complicada. Tem o pessoal do essa. direito do espacial, tem um bom contato, né, com o pessoal aqui do... O Ian, que é um cara que manja muito disso, ele é procurador federal lá da Agência Espacial Brasileira. E aí eu brinco com ele, né? Sempre quando tem umas tretas dessa, eu mando mensagem pra ele. Ô Ian, vai dar ruim isso aí, né? Aí tem um negócio que eu falo, gente, uma hora vai ter um direito planetário, tá ligado? Interplanetário. Porque não vai ter como. O direito ele vai aparecendo ao longo que os problemas vão existindo, né? Então assim... tu vai lá pra Lua e hoje, em tese, você não pode... A Lua é tipo Antártida, tá ligado? Mas e se alguém tiver poderio suficiente pra ficar lá, entendeu? Tipo, o que vai acontecer? Entendeu? Porque a gente já viu isso acontecer na Terra. Vê até hoje, na verdade, né? Então, assim, hoje é legal, hoje é muito bacana, porque não é todo mundo que tem acesso. Entendeu? Na prática, só os americanos foram pra Lua, né? Entendem? Como seres humanos, né? Então, isso vai... A tendência... Eu vou começar pela história de Deus e dar uma temperada. Porque eu acho uma coisa muito interessante e muito contraintuitiva, que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender, mas que num nível fundamental, o universo e seus fenômenos são probabilísticos. Uhum. Então não é uma coisa causal. É probabilidade. Então isso a gente vê nas partículas subatômicas. Decaimento radioativo. Você não pode, exato, você não pode prever quando uma partícula vai sofrer decaimento. Você só pode juntar um punhado de partículas e falar, na média, metade delas vai sofrer decaimento depois de tanto tempo. Mas se você pegar uma, ela pode decair agora ou pode decair daqui 1 milhão de anos. Ou trilhões de anos, que nem tem molécula que é quadrilhões de anos. Exato. Então, assim, é probabilístico. E a partir desse universo fundamental probabilístico, surge esse que a gente percebe que é o do nosso cotidiano, que parece mais causal. Que tem causas e consequências. Como nós evoluímos nessa realidade causal, o nosso cérebro só consegue processar essa realidade. Então, a probabilística não faz sentido nenhum para nós. E aí, claro, a gente tenta preencher essa lacuna. Como é que a gente explica isso? Por que há alguma coisa em vez de nada? Né? Se você pensar em termos puramente probabilísticos, tudo bem, é probabilidade. Pode ter alguma coisa, pode não ter nada. A gente só está aqui porque tem alguma coisa. Se não tivesse nada, a gente não estava aqui. Então, a coisa meio que se resolve tautologicamente ali, num círculo. Mas, para muitas pessoas, essa é uma resposta insuficiente. É uma resposta frustrante. E aí você vai apelar, bom, então tem alguma causa, e aí você apela para Deus ou para alguma coisa parecida com isso. Eu acho que não é uma ideia testável, logo não está no âmbito da ciência, mas como o Pedro, eu sou agnóstico e eu acho que a gente está aberto à possibilidade. O carbono é o átomo mais versátil da tabela periódica. É o que consegue se combinar e formar moléculas mais complexas. O segundo mais versátil seria o silício. Mas o silício toma uma surra do carbono que não dá nem graça. Mas ainda tem a questão então, de que a gente não sabe se, por exemplo, se o DNA ele é uma coisa específica da Terra. Não, sim. Eu acho assim, a vida complexa, ela provavelmente vai ser completamente diferente. O que a gente pode dizer é o seguinte, vai ter que ter alguma molécula que codifique informação genética. Agora, se vai ser um DNA exatamente como tem aqui na Terra, aí não. Aí é preocupante, Inclusive, há experimentos em que você faz, por exemplo, bases nitrogenadas alternativas, que não tem no DNA da Terra, mas que os cientistas inserem sinteticamente e formam uma molécula de DNA alternativo, por assim dizer. Uma molécula que tem a mesma capacidade de armazenar informação genética, mas que não é feita com as bases que a gente encontra na nossa vida. Então, assim, variações são possíveis, mas a base, os elementos principais, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio,
o fósforo, os elementos o enxofre. difícil Esses ser aí, diferente, essa receita deve ser mais ou menos essa. E aí entra um outro ingrediente também muito importante, que é a água. E a água, ela, assim como o carbono é muito versátil, a água tem uma capacidade de solvência que é sem igual. Além de estar muito presente, ela consegue quebrar moléculas. E como a vida é um processo químico de moléculas que vão se mesclando e se alterando e gerando reações umas nas outras, a água é um componente fundamental. E, de novo, a gente observa, lugares que não tem água, a gente não enxerga a vida. Fizemos uma busca muito pequena? Fizemos. No que diz respeito à vida inteligente, fizemos uma busca menor ainda, pelas coisas que o Pedro estava falando. É muito difícil detectar a vida extraterrestre. Um sinal vai perdendo a sua capacidade conforme a distância, e ao mesmo tempo você tem o problema de que o espaço é muito grande. Tudo é muito longe. Então, né? se nós estamos emitindo ondas de rádio há 120 anos, isso significa que podem detectar a gente até 120 anos-luz de distância da Terra. Mais do que isso, não. E nós estamos falando de uma galáxia com mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, assim, o espaço é muito vasto e as civilizações, se elas aparecem, elas são difíceis de detectar. Às vezes elas não chegam nem no ponto de vista tecnológico. Né? Às vezes o pessoal apela para coisa. Se fizer uma esfera de Dyson, pegar a energia da estrela, aí a gente vai conseguir ver. Sim, mas a gente já teve essa conversa aqui mais cedo, talvez nem faça sentido isso. Né? Então, assim, encontrar vida fora da Terra, principalmente vida inteligente, é muito difícil. Mas eu tô com o Pedro na questão dos números. É muita possibilidade. Então, mesmo que seja muito improvável, em algum lugar há de ter acontecido também. Agora, isso significa que nós vamos encontrar? Nossa, provavelmente não. O meu pensamento é exatamente A distância esse, é muito grande. Então, assim, do ponto de vista efetivo, nós provavelmente estamos sozinhos no universo. É como se fosse um oceano, pensa o Oceano Pacífico, que quase não tem ilha, né, assim, pra valer no meião dele. Tivesse várias ilhas, assim, separadas, só que elas são incomunicáveis, tá ligado? Elas são muito longe e ninguém consegue nadar de uma para outra, tá ligado? Então, assim, a vida vai existir, mas ninguém sabe. Por isso que é tão assustador se a gente olhar pra cima e ver um ETzinho, né, meu irmão? Porque ele conseguiu, se ele conseguiu, morremos. Exatamente. Né? Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.